professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à aula de Imunidade Adaptativa Celular do módulo Imunologia Básica. Neste momento, neste vídeo, nós vamos discutir a ação da resposta celular para a imunidade. Resposta essa mediada pelos linfócitos T, CD4 e TCD8. Vamos lá? Bom, a imunidade adaptativa, ela é mediada por células efetoras, que são os linfócitos T, CD4 positivos e linfócitos T, CD8 positivos, além dos linfócitos B. As proteínas que fazem parte da imunidade adaptativa são as citocinas produzidas pelos linfócitos T e as imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos B. A imunidade adaptativa, fazendo parte da resposta imunológica, consegue reconhecer o self e o não self, discriminando-os. Ela reconhece os chamados imunógenos ou epítopos apresentados ou presentes na superfície dos patógenos. Tem uma especificidade extremamente alta, porque cada imunógeno é reconhecido por um linfócito T e um linfócito B específico. E, portanto, há memória imunológica. Então, os linfócitos T e B são responsáveis pela vigilância imunológica. A imunidade adaptativa, ela vai ser dividida em imunidade adaptativa celular, mediada pelos linfócitos TCD8 e linfócitos TCD4, que vão reconhecer imunógenos ou epítopos intracelulares apresentados tanto por moléculas de MHC classe 1 ou MHC classe 2. As moléculas de MHC classe 1 apresentam esses imunógenos aos linfócitos TCD8, enquanto as moléculas de MHC classe 2 apresentam os imunógenos aos linfócitos T, CD4. O mecanismo efetor da imunidade adaptativa celular é a secreção de citotoxinas pelos linfócitos TCD8, que induzem a apoptose da célula modificada, ou a produção e secreção de citocinas pelos linfócitos TCD4, que coordenam toda a resposta imunológica, tanto inata como adaptativa. Já a imunidade adaptativa humoral, ela é mediada por células B, ou pelos linfócitos B. Os linfócitos B vão reconhecer imunógenos extracelulares ou também íntegros presentes na superfície dos patógenos. E o mecanismo efetor após esse reconhecimento é a produção e secreção de imunoglobulinas que vão ter a função de neutralizar esses antígenos ou toxinas. E células ou o sistema complemento acabam eliminando esses imunocomplexos. O que são? Qual a diferença, então, entre imunógenos e antígenos? Imunógenos ou epítopos, como são chamados, são todas aquelas moléculas capazes de induzir resposta imunológica adaptativa, ou seja, capazes de serem reconhecidas por receptores presentes nos linfócitos T e B específicos, ativando-os. Já os antígenos são todas as moléculas que são reconhecidas e neutralizadas por imunoglobulinas produzidas pelo linfócito B, ou também são reconhecidas por linfócitos T sensibilizados. A imunidade adaptativa também pode ser classificada entre ativa e passiva. A ativa é também dividida em naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida. Ou seja, a ativa é quando há um imunógeno que estimula e é reconhecido por linfócitos
iniciando a resposta imunológica. A vantagem dessa imunidade é que nós vamos ter uma memória imunológica, então uma imunidade mais duradoura e a longo prazo. E a desvantagem é que ela precisa de um tempo para iniciar, uma vez que essa imunidade está armazenada nos órgãos linfáticos secundários e há necessidade de toda a resposta inata iniciar a ação para que ela possa também ser ativada. A imunidade adaptativa ativa, naturalmente adquirida, ocorre naturalmente após a instalação de um micro-organismo. Artificialmente adquirida é quando nós vacinamos uma pessoa para estimular esse início dessa resposta e gerar memória. Já a imunidade adaptativa passiva, ela tem um início rápido, mas não gera ativação dos linfócitos. Portanto, é uma defesa correta, específica, porém de curta duração. Por quê? O paciente, ele adquire apenas os anticorpos já formados. Naturalmente adquirida é a transmissão vertical ou transmissão congênita de anticorpos maternos para o feto e o recém-nascido. Artificialmente adquirida é quando nós induzimos, artificialmente, através da soroterapia, a administração desses anticorpos, que podem ser para prevenir uma doença, como também em alguns casos quando o paciente tem algum defeito na produção de anticorpos e ele recebe esses anticorpos já formados. Bom, para que a gente tenha resposta imune adaptativa celular, há necessidade do processamento e apresentação dos antígenos. Os linfócitos T, eles não têm a capacidade de reconhecer imunógenos íntegros. Eles precisam que esses imunógenos sejam processados por células e apresentados junto a moléculas de MHC. Quem são essas células apresentadoras de antígenos? As células dendríticas, os monócitos e macrófagos e os linfócitos B, que também têm a capacidade de apresentar substâncias solúveis para os linfócitos T. Lembrando sempre que o linfócito B não faz fagocitose. E o que é esse complexo principal de histocompatibilidade chamado MHC? É um conjunto de receptores que nós temos, que são divididos para a resposta imunológica entre MHC classe 1 e MHC classe 2. Esse complexo principal de histocompatibilidade, ou CPH em português ou MHC em inglês, ele é constituído a partir de um grupo de genes cujo produto são proteínas de importância para o reconhecimento intercelular e também para a discriminação do self e do não self. Podemos classificá-lo como a nossa identidade genética. Cada um de nós tem um conjunto de MHC próprio. Por isso, essa discriminação entre o próprio e o não próprio. Esses genes são altamente polimórficos. Nós herdamos 50% desses genes do nosso pai, 50% da nossa mãe, formando, portanto, o nosso conjunto. E essas proteínas vão atuar em reações de rejeição aos transplantes, muitas vezes podem ser a causa de tumores, mas também no controle, na regulação, no reconhecimento da resposta imune adaptativa celular. Esses genes compreendem um conjunto de genes, na região cromossômica 6 das nossas células. Essas moléculas do MHC, portanto, são responsáveis, o MHC classe 2, por mostrar o imunógeno ao linfócito TCD4 e a molécula de MHC classe 1
de mostrar o imunógeno ao linfócito T CD8. O MHC classe 2, ele é um conjunto de proteínas formadas por glicoproteínas expressas pelas nossas células fagocíticas, células dendríticas e monócitos macrófagos, além dos LBs, que não são células fagocíticas. E essas glicoproteínas são compostas por duas cadeias peptídicas alfa e duas cadeias peptídicas beta. Então, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Permitindo que essas proteínas fiquem ancoradas na superfície das células dendríticas, dos monócitos macrófagos e dos linfócitos B, dando uma estabilidade maior. Entre a cadeia polipeptídica alfa 1 e beta 1, há a formação do que nós chamamos de uma fenda. E é nesta fenda que vai ser acoplado, aqui mostrado em verde, epítopos ou imunógenos que foram processados pela célula e que apresentam pelo menos 15 aminoácidos. As moléculas de MHC classe 2 ganharam o nome de HLA-DQ, HLA-DR e HLA-DP. Já as moléculas de MHC classe 1 têm 3 cadeias polipeptídicas alfa, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. A alfa 3 fica ancorada à membrana das nossas células, qualquer célula nucleada do nosso organismo, e há também a beta 2 microglobulina que fica associada de forma não covalente à proteína alfa 1 e alfa 3. As moléculas de MHC classe 1 são as moléculas HLA-A, B, C. HLA significa antígeno leucocitário humano, por isso que cada ser humano tem o seu conjunto de moléculas ABC, DP, DQ, DR. Entre a cadeia polipeptídica alfa 1 e alfa 2, também há a formação da fenda, onde o imunógeno ou epítopo vai se acoplar. Esse imunógeno ele tem que ter de 8 a 12 aminoácidos. Não pode ter nem menos nem mais, porque senão não ocorre o reconhecimento. As moléculas de MHC classe 1 e classe 2 só conseguem apresentar imunógenos que são proteínas. Isso é um diferencial. A resposta adaptativa celular, ou seja, os linfócitos TCD4 e TCD8, só reconhecem peptídeos, proteínas dos micro-organismos. Como ocorre esse processamento e apresentação desses imunógenos para o linfócito TCD4? O imunógeno, o micro-organismo, ele é fagocitado e dentro do fagolisossoma ele está sendo destruído com a formação de diversos ou apenas um imunógeno, sequências peptídicas. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza as nossas proteínas de MHC classe 1, classe 2, em especial as nossas proteínas de MHC classe 2, HLA-DP, DQ, DR, e essas proteínas saem do retículo dentro de uma vesícula e vão se fundir ao fagolisossoma. Então, há a formação de uma vesícula com as moléculas de MHC classe 2, HLA-DP, DQ-DR, e os imunógenos que foram gerados dentro do fagolisossoma. Aleatoriamente, a tentativa de ligação, de reconhecimento desses imunógenos ao receptor, né, a sequência ali da fenda. Quando ocorre a ligação perfeita do imunógeno com a fenda do MHC classe 2, esse MHC mais peptídeo é levado para a superfície da célula, onde ele vai estar
presente, esperando que o seu linfócito TCD4 específico reconheça esse imunógeno. Durante esse processo, essa célula já está migrando para o órgão linfático secundário para lá ativar o linfócito T CD4 específico. Então, nos órgãos linfáticos secundários, em especial nos linfonodos, se ocorrer o reconhecimento desse imunógeno por um receptor de linfócito T, essa célula T CD4 entra em proliferação. A ativação, portanto, vai depender não só desse processamento, mas também da ligação de receptores ou moléculas coestimulatórias presentes na superfície da PC e do linfócito TCD4, além do reconhecimento da molécula CD4 presente no LT com a molécula de MHC classe 2. Todas essas ligações precisam ser perfeitas e a célula apresentadora de antígeno precisa liberar citocinas para que este linfócito entre em ativação. Aqui mostrando, portanto, essa ligação e o que a gente vê numa microscopia com a ligação das células. Aqui tem algumas das moléculas que são chamadas de moléculas coestimulatórias, ou seja, são receptores presentes tanto na PC como no linfócito TCD4, que são compatíveis. Se isso não ocorrer, a gente vai ter uma não resposta, ou seja, o linfócito T não entra em ativação. Então, os mecanismos efetores. A partir do momento que esse linfócito TCD4 foi estimulado e reconheceu o epítopo, o imunógeno preso à molécula de MHC classe 2, ele vai entrar no que a gente chama de proliferação celular, ou seja, ele começa a se multiplicar. Há uma clonagem desse linfócito TCD4. Os linfócitos T e linfócitos B são as nossas únicas células capazes de entrarem em clonagem, em proliferação, em multiplicação celular. Durante essa clonagem dos linfócitos TCD4 ou T-helper, eles também começam a sofrer o que a gente chama de diferenciação. Essa diferenciação vai mostrar a produção de citocinas que esse linfócito está proliferando, ou que é capaz de produzir. A gente tem citocinas que são específicas da subpopulação TH2 e citocinas que são específicas da subpopulação TH1. A diferenciação dessas citocinas vai levar a uma diferenciação na resposta efetora final. Lembrando que as citocinas têm efeito sobre outras células, mas também as citocinas que estiverem em maior quantidade, ou seja, a subpopulação TH1 ou a subpopulação TH2, aquela que está em maior quantidade sendo diferenciada, vai produzir citocinas que tendem a inibir a ação da outra resposta. Em relação à resposta efetora TCD4, o que nós vemos? Quando eu tenho um predomínio de resposta TH1, essa resposta TH1 secreta citocinas que são consideradas citotóxicas, como o interferon gama, a interleucina. Então, a resposta efetora vai ser mediada ou pelos linfócitos TH1 ou pelos linfócitos TH2. O linfócito TH1, ele vai secretar, então, interferon gama, interleucina 2 e TNF. Essas citocinas têm uma ação citotóxica porque estimulam linfócitos T citotóxicos, estimulam o NK, estimulam macrófagos e estimulam o linfócito B a produzir anticorpos ou imunoglobulinas da classe G, ou seja, as IgGs. As IgGs
tem a capacidade de ativar o sistema complemento, mas também fazer opsonização com os macrófagos, aumentando, portanto, a morte intracelular. Também se ligam às células NK ou direcionam a célula NK a produzir citocinas para uma célula modificada própria e levando a um processo que a gente chama de ADCC, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então, eu tenho uma morte de uma célula específica que foi sinalizada pela IgG. Durante a opsonização, eu tenho a facilitação da fagocitose. E os linfócitos TCD8, que vão matar também as células modificadas, mas que vão estar mostrando imunógenos com a molécula de MHC classe 1. Por causa dessas células, essa resposta é uma resposta citotóxica. Já a resposta mediada por TH2, ela vai ser caracterizada por uma subpopulação que estimula a produção de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 3, interleucina 4. Essas citocinas estimulam a proliferação de linfócitos B, estimulam o linfócito B a produzir anticorpos IgE, estimulam a migração para esse local de mastócitos, como também de eosinófilos, basófilos. Os anticorpos IgE tendem a se ligar a essas células, fazendo o que a gente chama de ADCC de novo. Por quê? Quando os antígenos se ligam a esses anticorpos IgEs, essas células liberam os seus grânulos, que são vasoativos, induzindo mais inflamação. Então, nós temos uma resposta mediada por TH1, que é citotóxica, e uma resposta mediada por TH2, que é inflamatória. A resposta citotóxica, a partir do momento que o linfócito TCD8 é estimulado pelos TH1s, essas células vão reconhecer moléculas de MHC classe 1 que estão associadas a imunógenos proteicos nas células. Que célula? Qualquer célula do nosso organismo pode estar mostrando para o linfócito TCD8 que ela está infectada, que ela está modificada. Está mostrando um imunógeno. O linfócito TCD8, como ele vai reconhecer esse imunógeno? Como que chegou aí esse imunógeno? Como ocorreu esse processamento? O micro-organismo entra dentro da nossa célula, qualquer célula, e aí ele vai sofrer um transporte por proteossomas no nosso citoplasma que vão transformar esses micro-organismos em peptídeos. Esses peptídeos vão ser carregados pelas proteínas TAP1, TAP2 até o retículo endoplasmático, onde a TAP5 vai colocar essas proteínas para dentro do retículo. Lá no retículo, essa célula está produzindo grande quantidade das moléculas de MHC classe 1, HLA-A, B e C. Então, essas células produzidas, essas moléculas produzidas vão também se ligar especificamente a imunógenos e assim que ocorrer essa ligação, esse complexo MHC classe 1 e peptídeo deixa o retículo e é transportado até a superfície da célula. Essa célula agora fica com um marcador. O linfócito TCD8, com seu TCR, vai reconhecer especificamente esse imunógeno. A molécula de CD8 vai reconhecer a molécula de MHC classe 1 e aí esse linfócito TCD8 vai entrar em clonagem. Então, eu tenho o reconhecimento. A partir desse reconhecimento, esse linfócito entra em clonagem e começa a liberar grânulos citotóxicos contra a célula modificada. Ele se solta dessa célula, porque esses grânulos são tóxicos para ele também, e essa célula modificada vai entrar num processo de apoptose,
porque esses grânulos vão ativar intracelularmente a cascata de caspases. Muito obrigada, até a próxima!